Olá, meus amados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez. Eu quero convidar você para que nós juntos possamos refletir na palavra do nosso Deus, aprender um pouco a respeito daquilo que Ele nos assegura pela Sua palavra, na Sua revelação especial para as nossas vidas. E assim eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Este é o texto da nossa reflexão, esta meditação que nós faremos a respeito do que nos diz a palavra do nosso Deus. Assim diz o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Repetindo o texto: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine com o seu Espírito e nos dê a condição de entendermos a sua palavra neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esta revelação, ó Deus, que tu nos concede pela tua Escritura, a tua vontade que é santa, que é perfeita, que é boa e que nos é revelada. E esta tua palavra, ó Deus, esta tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós queremos, ó Deus, sermos abençoados com esta agradável mensagem que tu nos traz por meio da tua Escritura. Tu possas falar ao nosso coração, que tu possas dar a mim e a todos os meus irmãos e amigos a capacidade de entender a tua palavra para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós chamamos na teologia como uma escatologia passada, ou seja, o próprio Deus, ele nos apresenta esse texto ali após a queda do homem, após o casal edênico, os nossos pais, Adão e Eva, caírem, não cumprindo com a vontade de Deus, quebrando aquele pacto de obras que Deus havia firmado com eles. E Deus ali, ele apresenta para o homem as consequências do pecado. Deus apresenta para eles ali que a partir da queda as coisas mudaram, e tanto que eles foram expulsos da presença de Deus porque havia um pecado. Lembrem que Adão, quando ele é procurado por Deus após ter pecado, comido do fruto daquela árvore que Deus havia proibido eles de comerem, ele se esconde e Deus pergunta a Adão: por que tu estás aí, e ele diz: olha, eu me escondi, Senhor, porque eu comi desta árvore, e veja que ele ali, ele não consegue assegurar, afirmar o seu erro, o seu pecado. Ele lança a culpa na mulher e até mesmo no próprio Deus, dizendo: a mulher que tu me deste, ela comeu deste fruto e me ofereceu, e eu acabei também cometendo o pecado. Ambos quebraram o pacto da graça, o pacto de obras. Ambos pecaram, e a consequência do pecado foi e continua sendo a morte. A morte alcança o homem, a morte alcança Adão e Eva,
e a morte alcança também a sua posteridade, que somos nós. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Mas veja que Deus, neste texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus apresenta para o homem a solução para o seu pecado. Deus apresenta para ele a solução para esta consequência terrível que ele agora está vivendo como pecador. Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e ele diz também entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está dizendo isso para a serpente, né? Deus havia anteriormente dito ao homem as consequências dele, a pena dele, dado a ele a pena por conta dele haver pecado, e agora Deus está trazendo esta punição, né? E esta solução, uma punição para a serpente que tentou o homem, tentou aquele casal a pecar. E essa serpente que ali representa, e não representa, mas né, o próprio Satanás ali, Deus diz: olha, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui está falando de Cristo, um descendente da mulher, aquele que nasceria como um homem perfeito, o Adão perfeito, como diz o texto sagrado na carta aos Romanos, ali no capítulo 5. O que é que Deus aqui apresenta para nós? Apresenta para o homem pecador. Deus apresenta a redenção. Deus apresenta a solução para o nosso pecado. O homem cai, o homem está em pecado, o homem está morto em delitos e pecados. Ele está debaixo da ira de Deus, debaixo da corrupção, debaixo da escravidão do pecado, debaixo da escravidão deste mundo, debaixo da escravidão do inimigo de nossas almas, que é Satanás. Mas veja que Deus não deixa que todo o gênero humano permaneça nesse estado de pecado e de miséria em que caiu. O breve catecismo de Westminster, em sua pergunta, uma das suas perguntas sobre a redenção, diz que Deus, tendo unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e misérias e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Veja que Deus, de maneira única, de maneira segura, Ele, pela sua boa vontade, desde a sua eternidade, Ele decreta isto, e Ele escolhe alguns para a vida eterna. Ele entra em pacto de graça para livrar os seus escolhidos do estado de pecado e de miséria, e trazer para um estado de salvação por meio de um Redentor. Cristo é este nosso Redentor. O texto de Tito, lá no capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer que o Senhor, pela sua graça, Ele nos redimiu e Ele nos trouxe a esse estado de salvação, a este estado de vida. E diz: o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Neste texto, Paulo está falando para Tito a respeito dos gloriosos benefícios da graça de Deus, que nos educa, que nos regenera, que nos tira da impiedade, que nos tira das paixões mundanas, que nos tira da escravidão deste presente século e nos faz viver de maneira sensata, justa e piedosa, como ele ali fala no versículo 12,
E ele começa esse parágrafo aqui, nesse versículo 14 do capítulo 2 da carta a Tito, dizendo que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos aqueles que Deus escolheu pela sua boa vontade. Então, o que nós podemos ver pela Escritura Sagrada é que a primeira promessa de redenção do Senhor para nós, ela encontra-se registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, como nós lemos como o texto base desta nossa reflexão, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas mesmo assim, nós como pecadores, todos nós, todos os homens, sem exceção de qualquer um, nesse estado de pecado em que nós estamos, o pecado ele vai se alastrando, ele vai corrompendo a sociedade, ele vai levando o homem a um grau de depravação tão lastimável, e a história, os resultados, as provas estão aí, tão patentes, tão notórias aos nossos olhos. Mas nós podemos perceber também que, por um outro lado, o Senhor ele separa algumas pessoas que foram escolhidas para serem os seus eleitos, aqueles que Ele redimiu através de Cristo Jesus. No relato da Escritura Sagrada, na revelação de Deus para nós, que é a sua Bíblia, é a sua palavra, que nós temos diante de nós podemos perceber que somos educados e doutrinados pela palavra de Deus a entender três grandes verdades. A primeira delas é entender a majestade de Deus, a majestade deste Deus que é santo, deste Deus que, pela sua vontade, pela sua soberania, decidiu nos salvar, nos escolher e decidiu nos redimir através de Cristo, o seu Filho unigênito, o nosso Messias, aquele que veio para morrer pelo seu povo e para nos apresentar a Deus como aqueles que foram justificados, uma vez que a justiça de Cristo foi a nós imputada. Uma outra verdade que nós devemos aprender, como a palavra de Deus nos ensina, é sobre a depravação do homem. Acabamos de falar que nesse estado de pecado em que nós estamos, este pecado, este mal, ele se alastra, ele corrompe as nossas vidas, ele corrompe a sociedade e ele leva o homem a um grau de depravação tão gigantesco, tão lastimável. Um dos homens, uma das mentes filosóficas, se não me engano é o John Locke, se não estiver enganado, diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele está tão enganado ao dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não, o homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem nasce mal e corrompe a sociedade. O homem nasce morto em delitos e pecados. E isto é o que a palavra de Deus nos diz. Olha, você vai nascer morto em delitos e pecados porque você pecou contra mim. Foi o que Deus disse para Adão aqui neste livro de Gênesis. Ora, se você comer desta árvore, se você não guardar este pacto de obras comigo, se você quebrar a minha vontade, você vai pecar, você vai morrer e você vai trazer morte para a sua descendência. O homem ele nasce mal, ele nasce pecador. Todas as nossas faculdades, os nossos desejos, as nossas ações, as nossas omissões, os nossos pensamentos, tudo, absolutamente tudo está
contaminado, corrompido pelo nosso pecado, estado miserável. E nesse estado em que nós nascemos corrompidos, totalmente depravados, e corrompemos a sociedade e não somos corrompidos pela sociedade. É lógico que a sociedade que está corrompida, ela é não somente corrupta por conta do pecado, mas ela também é uma sociedade corruptora também. Mas nós nascemos mal e corrompemos a sociedade por conta do pecado. Mas uma outra certeza, uma outra grande verdade que a palavra de Deus nos ensina é sobre a certeza de uma salvação. E é isso que o nosso Deus nos promete aqui neste livro de Gênesis, a começar por aqui, neste versículo 15 do capítulo 3, onde o Senhor Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que acontece? O nosso Deus, Ele envia para nós o nosso Redentor. Lembrem que quando Adão peca e ele percebe que está nu, ele percebe a sua maldade, ele começa a construir, a tecer uma roupa para ele que era feita por folhas de fio. E ele faz isso para tentar esconder a sua vergonha e esconder o seu pecado. Mas isso não era suficiente. Então o próprio Deus, ele sacrifica um animal e tira do couro deste animal para cobrir o pecado e cobrir a nudez do homem. Ali está apontando para Cristo, Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós. Então nós podemos perceber, como nos diz o breve catecismo, lá na sua pergunta de número 21, dizendo: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem e assim continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. Deus nos envia o nosso único Redentor, que é Cristo Jesus. As Escrituras não falam de outro meio de salvação que não seja por meio de Jesus Cristo. Ela nos afirma que Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que veio para morrer pelo nosso pecado e veio para também ressuscitar após sua morte para a nossa justificação. Então, o que nós podemos aprender aqui é que toda raça humana, sem exceção alguma, ela está em uma condição de pecado. Ela possui uma natureza corrupta, uma natureza pecadora. A fonte desta natureza pecadora, deste estado de corrupção e de depravação que nós vivemos, a fonte disso é o pecado. Mas a palavra de Deus nos assegura também que Deus enviou para nós um único Redentor, que é Cristo. É preciso aprendermos também, estarmos bastante atentos de que a pena para o pecado é a morte. E como diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Salário é recompensa de algo que se fez. E quando nós pecamos, o salário, a recompensa para isso é a morte. Mas a palavra de Deus diz que Cristo veio para também nos trazer a sua graça, e que você possa, diante da palavra do Senhor, que nos assegura que nós somos pecadores, que nós nascemos pecadores, nascemos mortos em nossos delitos e pecados,
Mas esta palavra de Deus diz que Ele não deixou e não deixará toda esta raça humana neste estado de perdição, de condenação em que nós nascemos por sermos pecadores. Como pecadores estamos debaixo da ira de Deus, mas a palavra do Senhor diz que Ele, pela sua boa vontade, pela sua soberania, decidiu escolher e salvar alguns desta raça humana. E o Senhor Jesus diz que aqueles a quem Ele veio buscar, as suas ovelhas, jamais perderia. E Ele diz que veio para trazer para o seu aprisco as ovelhas que estavam fora dele. Então que você possa, nesse momento, diante da palavra de Deus, entender a sua vontade, entender que você é um pecador, como eu sou um pecador, como todos nós somos pecadores, e que todos nós pecadores carecemos de Cristo, da sua graça, da misericórdia de Deus, para sermos os seus servos, sermos crentes no Senhor Jesus, sermos obedientes ao nosso Deus e vivermos para a sua glória. Que Deus possa assim abençoar a minha vida e abençoar a sua vida pela sua palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pela tua ação sobre as nossas vidas. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos, ó Deus, que carecemos da tua graça, da tua misericórdia, da tua mão sobre nós. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco o fato de ter Cristo morrido por nós, o justo morrer pelos injustos. Para isso te pedimos, aplica, Senhor, a tua palavra no nosso coração, que tu possas alcançar a cada coração nesse momento pela tua palavra, nos fortalecer, nos edificar e nos transformar pela tua palavra, pela tua vontade, e modificar vidas, modificar corações, modificar mentes, modificar famílias, modificar todo esse nosso contexto. Nos dar a tua graça, nós te pedimos, nós te rogamos, ó Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique ao meu coração, ao seu coração, a sua palavra. Tá bom? Para você que não é membro da nossa igreja, nós estamos aqui, tá bom, à disposição de todos vocês. Acesse também o nosso blog, ipcjardim.blogspot.com. Este é o blog da nossa igreja. Você pode acessar ali, você vai encontrar alguns materiais para que você possa ler, alguns artigos, estudos, alguns artigos ali da minha autoria, inclusive. Você pode estar lendo, tá bom? E espero que quando passar esse período aí de pandemia, esse período tão difícil, você possa também nos visitar, e espero que não somente visitar, mas fazer parte da nossa igreja, tá bom? Então, um forte abraço para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí, tá certo? Para que você seja cada vez mais abençoado pela palavra do Senhor. Forte abraço para todos vocês, que Deus continue abençoando a todos nós.